é muito bom a gente ter consciência disso, é bom analisar os fatos que estão acontecendo, localizá-los na escritura, principalmente na profecia. Está prevista, isso está previsto há muitos anos. Existem algumas discussões em torno do fato de que momentos de grande tribulação já passaram, já deixaram de acontecer, depois voltaram. E nós, então, precisamos definir quando é que isso de fato vai acontecer. E tem vários fatores nas escrituras que podem nos ajudar nisso. Agora, na minha concepção, nós estamos vivendo o princípio de dores, ou seja, o prelúdio de grande tribulação. Muito. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um IMCast, o podcast oficial da CCA Amsterdã. Como se diz as meninas, o meu, seu, nosso programinha de quarta-feira. Graças a Deus estamos ao vivo aqui mais uma vez. Muito bom estar na presença de vocês. Não precisa nem começar com aquele muito de apresentação, né? Todo mundo já está acostumado, né? Como se diz a Carol, nosso CEO, o pastor Marcos, Letícia. E hoje estamos com duas convidadas aqui também. Elieusa, toda vez eu falo errado, né? No culto. Elieusa, que é a nossa ajudante na tradução aí, viu, pessoal? Os holandeses que queiram vir participar aqui do culto. Temos aqui a nossa tradutora pro holandês, né? Quanto tempo, Elieusa, você já faz esse trabalho? Assim, você ajuda aqui na igreja com essa tradução? Comecei a pastor em 2010, não foi? Ajudando a Maruxa e a Miranda. 2010, meu amigo. Olha 12 só. anos. É muito tempo. E temos também a Luz Marina. Ok. Oh, muito. Que chique. É, aí sim, hein? Muito bom. E é isso aí, pessoal. Carolzinha, Letícia. Tamo Muito junto. bom. E hoje o nosso tema aqui é um tema um pouco assim, pegado, né? Tempos de tribulações. Será que estamos vivendo tempos de tribulações? O que seria tribulação? Tribulação. Nós separamos aqui o que significa tribulação na Bíblia, que é o que interessa pra gente, né? Tribulação é o substantivo feminino, evento ou situação aborrecida, desagradável. Aflição, tormento, adversidade. A tribulação passou por numerosas tribulações. Sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou um desgosto, dor, infelicidade, amargura e que é tanto de coisa ruim que vem aqui nesse caminhão, né? Porque, vou falar pra você, que não tá fácil não. Tá complicado. E pra iniciar aqui o podcast com o pé direito, separei um versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 16. Só uma ressalva. Sim. Se você falar só do pé direito, você pode estar excluindo os canhotos. Não pode. Pra quem é canhoto, começa com o pé esquerdo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fica a dica. Amém. E aí, pastor, o que você pode nos dizer nos dias de hoje? Como que nós vamos enfrentar essas tribulações visíveis e as não visíveis? Não, queridos, na realidade, quando foi proposto o tema, e foi proposto anteriormente, bem anteriormente, nós fizemos até tem uma lista que a gente está tentando seguir, né? Eu, assim, vi que a gente estava propondo algo bem atual, né? Só que, justamente nessa semana, nós começamos a viver alguns momentos que chegam assim
a trazer boas ilustrações reais daquilo que eu acho que precede a tribulação. Porque ao ler a definição, vocês viram que trata-se de algo que de fato traz angústia, né? Não é uma expectativa de angústia, não é uma preocupação simples. É algo real, né? É algo que já está consumindo, que já está prejudicando pessoas, né? E eu começo a perceber que a tribulação, ela, como todas as coisas, elas têm as suas características básicas, iniciais. E dores, como está na descrição que você fez, trazem o sinal de que tribulação está querendo se instaurar. Normalmente, o que a gente faz para minimizar as dores? A gente toma remédio, um analgésico. Então, o que eu percebo hoje é que as dores começaram a acontecer, já começaram. Para mim, vivemos hoje o tempo que eu chamaria de o princípio das dores, fazendo eco ao que a Escritura já chamou, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Quando ele disse que determinados tempos que ele descreveu não seriam ainda o fim. Mas dores que viriam sobre a humanidade. E a intensificação dessas dores traria total tribulação, a ponto de que deveria haver uma intervenção sobrenatural de Deus para evitar que as pessoas pereçam. Então, a tribulação aqui, dá para acrescentar nessa definição, que é algo que tem como fim destruir-nos, prejudicar-nos na nossa vida, matar, apagar, excluir, perder, fazer perder. Então, é muito bom a gente ter consciência disso, é bom analisar os fatos que estão acontecendo, localizá-los na Escritura, principalmente na profecia. Está prevista, isso está previsto há muitos anos. Existem algumas discussões em torno do fato de que momentos de grande tribulação já passaram, já deixaram de acontecer, depois voltaram. E nós, então, precisamos definir quando é que isso de fato vai acontecer. E tem vários fatores nas Escrituras que podem nos ajudar nisso. Agora, na minha concepção, nós estamos vivendo o princípio de dores, ou seja, o prelúdio de grande tribulação. Certo, top. Muita evidência. Topzera, Paulo? Muita evidência. É porque se tiver na hora dele chegar, vai ser assunto, isso mesmo. né? O assunto. Não, tem gente que vai... Olha, isso é muito importante que ele acabou de dizer. Se vir é só Tem gente benção. que... É porque é isso que eu queria chamar a atenção, porque o Paulo acabou de falar uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração. Se eu digo assim, olha, amanhã vai começar uma tribulação terrível aqui na Holanda. Para uns vai ser motivo de desespero e correria, para os outros ele vai falar topzera. Por quê? Olha o que está por trás desse topzera. Aí vocês falam, o que é isso? Topzera, ele já explicou. Porque eu sei que a tribulação é um sinal da vinda do Senhor. Deus ajuda que na hora que o trem estiver pegando fogo mesmo, nós esteja achando top ainda. Não, mas ele não exige da gente, não? Não exige. Eu falo assim, tipo, o sentimento do meu digníssimo esposo. Topzera. Não sei, eu sou um pouco mais, né? Cautelosa, né? Não, isso é até a hora que dói na pele. Não, quando você fala assim, quando virá a tribulação que foi predita? Aí está dizendo que é um momento, então eu tenho que colocar no singular. Tribulação. Então, quando eu falo assim, olha, irmãos, nós vamos viver tantas tribulações que as pessoas vão se desanimar. Então, o que eu estou fazendo? Estou dizendo, eu estou fragmentando aquilo que foi colocado apenas como um todo. Porque a tribulação é composta de momentos... Vários momentos ruins, né? Ruins, que trazem tribulações em si. Ou alguém pode querer subdividir e dizer, não, a tribulação
é uma coisa genérica e as dores... É. Não, tribulação é tribulação. E também tem a questão, assim, o Paulo falou que acha que a gente já tá no tempo de tribulação. Assim, eu sou mais de concordar que, no caso, é igual o pastor falou, o princípio das dores. A gente não tá ainda no período de grandes tribulações da Bíblia, porque, igual a irmã Ivonete até acabou de falar aqui, a gente ri, a gente se diverte, a gente tem coisas boas. Eu não sei, tipo, Se a gente comparar mesmo, uma das coisas que eu pensei muito quando foi proposto o texto é que a gente fosse bem honesto com relação a isso. E até que a gente entendesse que muita gente fala de tribulação, mas não sabe nem o que é isso. Porque eu acho que tribulação já chega a ser, assim, o ápice de uma dor, o ápice de uma situação terrível na vida. E por mais que a gente tenha situações muito difíceis, eu acho que a gente não tá naquele tempo, assim, de não saber o que fazer, que fala que também no tempo de tribulação o amor de muitos vai se esfriar, né, da maioria. A gente ainda encontra pessoas boas, que têm amor, que faz as coisas por nós aqui mesmo, né? Nós somos um grupo de amigos, a gente tá sempre junto, rindo, se reunindo, ajudando um ao outro. Então, eu acho que vai ser mais de coisas extremas. Não acho que nós estejamos no extremo ainda, não sei. Vamos supor que por qualquer motivo, seja ele qual for, alguém chega aqui e diga, olha, vocês estão proibidos de congregar. Sim, isso é um extremo. O que você faria? Qual seria o sentimento que você teria? Tribulação? Bom, você vai começar a ficar atribulado porque você não pode ver mais o seu irmão. Yo pienso, es una tribulación si no nos impiden venir a la iglesia. Sí. Eso es una tribulación para nosotros. Sí. Entonces estamos viviendo esos momentos. Sí. Sí, los estamos viviendo ahora. Y entonces para mí, yo digo, estamos en los últimos tiempos. A irmã tá falando que por exemplo, a gente ser impedido de vir para a igreja, de congregar, de falar a palavra de Deus, que ela acha que isso é um período de tribulação. E de fato é. Na China, por exemplo, tantas pessoas que não podem congregar, nem ter Bíblia, que eles vão para bunkers para se reunir e tudo. Realmente eles estão vivendo o ápice da tribulação. E para quem não acredita mais que comunhão é algo precioso, não vai ser tribulação. Ele vai dizer assim, tá bom, é bom que não vou ter peso na consciência de que eu não fui. Não sei, aí parece que tem estágios e lugares, porque, por exemplo, na China, eles vivem um momento muito atribulado, porque você não poder se expressar, desde sempre. Então, assim, para eles a tribulação, a grande tribulação, ou às vezes já chegou. Eles acham que estão nela. E para nós que vivem... Na Índia, nessas partes, Sim. é tribulação para a gente Sim. que vai a falar da palavra de Deus. Sim. E para nós que... tipo, aqui é um país livre, né? Cada um se expressa como quer, faz como quer. A gente não tem tanto esse sentimento, né? O Brasil também, por mais que tenha várias religiões e que raramente se concordam, né? As pessoas... Ainda você tem o poder de se expressar, de falar da sua religião, de pregar, de convidar. Tem lugares que você não pode nem falar nada, né? Tem que ficar calado. Mas é bom a gente analisar esses contextos para ver como é que vai se construindo algo que vai gerar algo que mais abrangente, a ponto que as pessoas digam que não é ela, eu ou ele, que vão estar passando tribulações individuais, mas em que todos dirão, há uma angústia terrível que foi instaurada, que foi estabelecida. Era isso que eu tava meio aqui na cabeça, porque tem a tribulação coletiva, que é essa que a igreja toda passa e tudo mais, mas também tem a tribulação individual, pessoal, que a gente passa ali no dia a dia, por estar vivendo certas situações, igual eu falei, lá tem... vamos comentando sobre a situação do Brasil, porque foi o que a gente viu agora, e igual eu comentei, tem gente que indiretamente está sofrendo com aquilo lá, pessoas que falta alimentação, pessoas que estão pagando juros altíssimos, caro, pessoa pagar quase R$20 num litro de óleo, quase 40 num pacote de arroz para se alimentar. Então, a necessidade básica no Brasil já tá ficando super alto, o povo não tá conseguindo. Então ali aquela pessoa vive uma tribulação, tem a tribulação individual, né?
E coletiva também, porque já abrange, quando você falou a igreja ou o pessoal, não é só a igreja, né? Todo mundo tá ali naquele meio. Acontece que, às vezes, os cristãos têm uma percepção maior, porque tá na Bíblia, a gente lê, a gente sabe que aquilo vai chegar. Os outros não, acham que, tá ruim, uma hora vai melhorar. Não quero te dizer que não vai melhorar, não. A tendência É piorar. A tendência é simplesmente piorar. Não, e falando sobre isso, existem várias profecias na Bíblia que já está acontecendo, já tem muitos anos. E na própria Bíblia fala que haverá guerra, rumores de guerra, e terremotos. Não é o fim. Como que encaixa isso? Tipo assim, se isso é tribulação, se ainda não é o fim. Como eu disse, é um processo de construção de algo. Porque, veja bem, não dá para construir isso de repente, assim, puf, toma. Não, as coisas começam assim. Aí, pouco a pouco. Aí é que vocês vão ver agora na prática, o que eu queria que a gente dedicasse é que a gente pegasse os fatos que estão acontecendo, o cenário político, social, familiar, religioso, e pegasse dentro da profecia aquilo que está sendo dito como referência para instauração de um processo que vai ficar complicado. Por exemplo, se hoje, vou te dar um exemplo aqui prático dessas coisas que eu falei. Se hoje eu sou proibido de me reunir na igreja, amanhã eu vou ter a minha casa ainda. Se amanhã eu sou proibido de estar na igreja e ainda por cima me levam meus filhos cativos, se abusam dos meus filhos, se matam os meus filhos numa contenda de bairro por causa de uma questão social simples. Simples para mim, mas para o outro é caso de motivo de morte. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu comecei com uma coisinha, tem uma segunda, aí numa terceira instância, alguém diz para mim que a empresa que eu trabalho foi fechada. Então eu comecei perdendo o direito de congregar, depois perdi a minha família, depois perdi meu trabalho. E aí, pronto, tô bravo. Aí eu abro a boca e vou reclamar. Tomo couro, eu perdi o direito de reclamar. E ainda perdi a minha saúde, porque a chicotada vai doer e pode inflamar. Me jogo num cárcere. Eu posso pegar uma enfermidade, eu posso morrer de angústia. Não. Se eu for claustrofóbico, ainda piorou. Então, eu estou criando um cenário para você que foi construído. E ele começou com o quê? Com uma tribulação. Uma religiosa, não. Isso aí é futilidade. Mas ópio do povo. Religião, corta. Depois, família. Que família? Eu escutei hoje, publicado aqui, eu falo aqui abertamente, porque isso aqui é um canal aberto, por pessoas que convivem conosco na mesma sociedade aqui, brasileiros que vivem na Holanda, publicaram assim, olha, quando eu escutar pátria, quando eu escutar Deus, pátria e família, eu estou correndo. Porque quem diz isso é perigoso. Ou seja, pegaram um pacote de quem disse que pátria é importante, que família é importante e que Deus é importante. Ora, faça-me o favor. E nesse pacote tinha liberdade, né? Mas a liberdade ela tirou do pacote, porque liberdade é hoje em dia o que todo mundo tá querendo, né? Quer ser livre para fazer o que quiser. Por isso que Deus, família e pátria não tá entrando no pacote. Mas aí o que vai ser isso? O que vai ser? Enquanto alguém tá falando isso, parece uma coisa normal. A única coisa que tá te atribulando é a sua revolta, é você achar que a pessoa é doida, que ela é chata, que ela é isso, aquilo outro. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco, se isso virar uma parte que metade da população vai achar que quem ama a família, você precisa correr dele. Você começa a ser isolado. E quando o outro achar que quem diz que ama a família precisa ser atacado? Morto, né? Morto. E aí como é que vai ser? Vocês querem falar disso aí só um pouquinho? Só pra você ver se eu... porque é o cenário do Brasil agora, né? Sim, mas deixa eu só falar pra vocês aqui. Vamos só... Não, galera, a Carol tá rindo ali, mas só pra gente tomar cuidado no que a gente fala, porque agora até mesmo as mídias sociais estão com restrições, certo? Pra certos nomes, nome das pessoas, e
por eventualidade eles podem chegar, Esquerda e direita. derrubar a gente aqui por conta de nomes que a gente cite. Não, mas deixa eu dizer pra Nove você. dedos. Deixa eu dizer uma 10 coisa dedos. agora. Se isso acontecer, fazer o quê? Sabe o que eu acho é o seguinte: enquanto eu tenho liberdade, Posso falar? eu vou falar. Sabe por quê? Também. Sim. Porque é o seguinte, uma das coisas que eu tive que fazer, fiz e vou repetir, aí eu vou tentar rapidamente para a gente voltar para o contexto aqui da escritura, tá? Eu queria que vocês considerassem Marcos capítulo 13, aquele a quem eu sou Deixa eu achar xará. aqui. Ele não é meu xará, eu que sou dele. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar Marcos aqui. 13. 3 e 1. Vamos lá, vamos tentar pegar as coisas e tentar colocar dentro dos contextos para que a gente entenda. 3 e 1. Eu fui, por causa da minha posição ainda, eu sou presidente de um conselho de cidadania desse país, de brasileiros que vivem nesse país. Então eu fiz uma nota de repúdio ao que chegou para mim como notícia. E faria outra e vou continuar fazendo outra. Por quê? Porque quem lança a mão de quebrar, vandalizar o patrimônio, para mim, é uma pessoa deplorável. E é uma atitude horrível. E alguém pode até argumentar comigo. Isso é porque você não está dentro dessa pessoa e vivendo a indignação que ela está vivendo por causa das coisas que ela acha, que ela pensa. Isso aqui. Olha, eu não quero saber, porque não há motivos. Desde o dia em que as autoridades foram estabelecidas, e Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus, e que os prédios, e aí eu vou entrar logo no contexto bíblico, de Marcos 13, a partir do verso 1, esses prédios estabelecidos são os símbolos dos poderes. E falando do Brasil mais ainda, porque nós estamos ali na Praça dos Três Poderes, lugar que eu já tive o privilégio de ir várias vezes e me assustar com tudo aquilo à disposição e com tanta improdutividade em favor de quem construiu aquilo. Tá? Então, o texto que eu quero fazer, para pegar agora só esse evento e colocar. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, gente como nós que está perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Mestre, olha que pedras e que edifícios. Qualquer um que chegar hoje na Praça dos Três Poderes, fica assim, ó. Vai contemplar, né? E respondendo Jesus, disse-lhe. A referência aqui é ao templo, as construções ao redor, certamente as muralhas, todas as casas em volta, o palácio e por aí vai. Tá? E respondendo Jesus, disse-lhes: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, quando eu falo do poder de Deus, não existe nenhum prédio que vai ficar de pé. Tem gente que pode pegar isso aqui e ir para uma manifestação como foi no domingo, dia 8, um dia de trevas, em que até quem achou que estava fazendo algo correto acabou contribuindo para algo muito ruim. Tá? Então, achar que ele, então, olha, já que Deus mesmo disse isso, talvez eu seja um instrumento para derrubar essas pedras. É agora que não vai ficar pedra sobre pedra nenhuma. Então, esse tipo de manipulação, mas isso não me faz abandonar o fato de que o Senhor está prevendo que justamente por causa de gente como essa, é que muita coisa pode não ficar de pé. E aí eu falo do edifício, mas eu falo dos outros edifícios que eu citei. O edifício da igreja, e aí eu me refiro à igreja, a grei, a congregação de pessoas, esse edifício pode ser derrubado por causa de fofoca, de maledicência, de agressão, de mentira. Pode ser derrubado por causa disso. Eu posso dizer, eu vivo aqui a minha vida, nos meus 37 anos de caminhada, o que eu já vi de tentativa de destruir esse edifício, de golpes duros em que esfacelaram muitas vezes esse edifício, não foi nenhuma nem duas. Gente que se levanta
numa mesa como essa que nós estamos aqui, num momento de discussão, para fazer acusações contra outras pessoas. Infundadas. E ainda que fossem fundadas, não é a nossa tarefa ser acusador dos nossos irmãos. Não é. E aí, eu posso citar um outro edifício. Alguém que é capaz de minar e sabotar uma empresa. Porque ele não vai com a cara do patrão. Ou porque ele está bravo porque o patrão não está ganhando dinheiro. Assim como alguém quer sabotar uma nação porque ele não concorda com quem está governando. Que é o que está acontecendo há muito tempo. E você pensa que eu estou me referindo agora a quem está querendo sabotar e quebrar prédios e tudo mais? Aí eu faço uma questão. Você vê como é que a insanidade é tanta que se alguém quisesse mesmo protestar e fazer alguma coisa, por que ele foi no domingo onde não tinha ninguém lá dentro? Prédio é prédio. Agora, o que faz um prédio viver? As pessoas. Então, se quisesse fazer algo pacífico dentro da lei, ele podia parar e falar, ele podia parar e gritar até. No meio de uma sessão do Congresso Nacional, eles poderiam parar, esperar, voltar do recesso e fazer aquela avalanche de gente toda, parar em volta daquele gramado e soltar o grito. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E lá dentro alguém diz assim, ok, mas eu sou o representante que você me colocou aqui. Vai embora porque eu tenho que falar. Não, mas você tá aí, mas não fala o que eu quero. Você só fala o que você quer, a seu favor. Isso é protesto, isso é conversar. E aí, se quiser derrubar o canal aqui, faça-me o favor. Não, gente. Faça-me o favor, derruba Não é o gente canal. não, é o YouTube. Derruba o canal. Porque o ponto principal aqui é que essa sabotagem vem acontecendo. Se vocês abrirem aí, saiu um programa na televisão holandesa, onde nós tivemos a participação de uma brasileira que trabalha com faxina. Nós tivemos a participação de um parlamentar brasileiro que tem ascendência holandesa. Nós tivemos um repórter que viveu no Brasil nos últimos anos, dando cada um o seu ponto de vista. Certo? O que as pessoas ignoram, porque as notícias são difusas, e no meio da difusão das notícias tem muita notícia falsa, nós vemos que alguém disse que o governo que saiu está plantando a semente da violência todos esses anos, prometendo, criando a expectativa de que poderia haver uma intervenção militar e papapá, um montão de coisa. Tem as suas verdades e tem as suas sabotagens. Não bate com o que de fato foi dito. Não bate. Assim também como tem coisas que foram ditas e que não devem, para depois simplesmente retirar-se de campo e não cumprir aquilo que precisava ser cumprido. Nós estamos hoje vivendo um momento sem liderança. E aí, para não ficar aprofundando demais nos detalhes, eu digo para vocês, nós estamos hoje vivendo uma das coisas que vai causar muita tribulação, e causa tribulação em qualquer coisa. Falta de liderança. Aqui na igreja. Quando eu me enfraqueço como líder, e isso tem acontecido comigo durante muitos anos. Quando eu sou ferido, a Escritura diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estava simplesmente acampada, alimentando uma esperança de que uma força maior pudesse intervir nos abusos. Porque o repórter da reportagem holandesa, que disse que a semente da violência tem sido plantada por um, ele esqueceu-se que a semente da violência tem sido plantada por outros, que deveriam se preocupar com a proteção da Constituição e não se preocupam. Por outros que deveriam zelar para regular as ações destes poderes da justiça com grande aspa, e não fizeram, se omitiram. Então quem é que está semeando a discórdia e a tribulação? A tribulação está prestes a se instaurar. E agora, para agravar, os grupos que são os antagonistas, os que são contrários aos de direita, se levantam como esquerda, passam na frente de um quartel gritando, queremos o fim da polícia militar. Ou seja, dizem que vão agir por conta própria se vândalos fizerem o que fizeram. Então sabe quem vai encontrar? Vai encontrar vândalo com vândalo. E aí volta a minha teoria antiga.
Quem é que fica em volta? Quem é que fica em volta? Gente inocente. Uma pessoa como aquela, uma senhora de 80, de 70 anos, de sei lá quantos anos que a pessoa possa ter ali, além da que chama dos idosos, chamar uma pessoa dessa de terrorista. Você vê as pessoas nos vídeos pedindo, não quebra, não quebra, não quebra, e agora está sendo contado. Ela foi enganada. Ela foi para uma passeata que se questiona porque ela foi conduzida pela própria polícia até lá. Onde está sendo questionado por que um dia antes as autoridades já sabiam da possibilidade de violência e não tomaram providência. Sabe por quê? Porque a tribulação vai acontecer, gente. Ela já está acontecendo. E nós temos que abrir os nossos olhos para não sermos instrumento disso. Aí alguém pode dizer assim, você falando o que você está falando, você está jogando lenha na fogueira. Não. Eu estou abrindo os olhos para que, quando alguém te convidar, como eu fui convidado para ir para esse mesmo programa de televisão, eu disse, eu não vou. Tenho que cuidar da minha vida. Eu não vou. É verdade. A Ivonete está falando aqui sobre esse assunto do Brasil. Ela está falando aqui, acho que foi a raiva, a frustração, não conteve toda a ira na pessoa. Infelizmente, era muito tempo de sofrimento, nem pensaram, ela acha, né? Pequenas coisas fazem isso. Imagina a mente humana a si mesmo. Não pensaram e estragaram tudo. Tá vendo? Essas análises vão vir de todo tipo. O que eu acho é o seguinte, nós estamos vendo hoje um povo que está atribulado. Nós temos um povo atribulado. O Ivo falou que tem muitas pessoas no mundo hoje que já estão no extremo, né? Já estão no extremo. Chegou para eles. Eu acho que esse extremo de todo mundo chegou com a construção que o senhor disse lá atrás. Tirando, por exemplo, né, o direito da família, o direito da liberdade, de falar abertamente sobre o que você acha, sobre sua religião, sobre o que você crê, que você acredita. Nós já tivemos vários assuntos e na nossa lista tem vários para serem tratados. Todos eles estão no âmbito mais intrínseco, mais, assim, tá lá no miolo de um momento de terrível tribulação. Por exemplo, se nós formos discutir aqui hoje, levantamos um assunto aqui, racismo, por exemplo. Nós vamos entrar no assunto e vamos sair, porque nós estamos aqui, e aqui, para mim, o que me confirma estar aqui é a coragem de vocês. Vocês têm coragem de botar a cara na rede social para falar aqui aquilo que, na simplicidade do coração de vocês. Se tiver certo, se tiver errado, nós vamos descobrindo aqui. Tem gente que prepara antes para dizer, aqui não. A gente sabe do tema, a gente busca estudar alguma coisinha para tratar, mas eu não estou preocupado com isso. Nós estamos aqui para aprender juntos. E qualquer um que tiver, aí vem o objetivo dos comentários. Escreva no comentário aí, ó. Ó, fulano, o que você está falando aí, eu não concordo, ou eu descobri que tem uma informação aqui que não bate com o que você está dizendo. Aí eu vou agradecer muito. Sim. Vou agradecer. Isso aqui é o objetivo do comentário. Além disso, ainda ajuda o canal. Com certeza. Com certeza. Certo? Aí você vai assim, olha, tem alguém que precisa escutar isso nessa ótica, porque eu nunca escutei. Então compartilha com essa pessoa também. Muito bom. Então esse ponto aí, eu vou dizer, nós precisamos entender que o que está acontecendo é a construção de tempos de muita tribulação. Quando eu citei o último exemplo aí da turma que está confrontando, é que se a outra, que tem uma ala da extrema direita, a outra ala da extrema, resolver causar um conflito, até quem não tem culpa no cartório vai sofrer. Porque esse confronto, o Brasil pode entrar se não houver liderança no Brasil. E liderança não se faz com politicagem. Liderança não se faz com segundas intenções. Liderança não se faz para defender seu próprio nome. Liderança não se faz com um projeto futuro de, vou usar a palavra que eles usam muito, locupletarem-se. Ou seja, levar vantagem em cima daquilo que é público. Enquanto se fizer lideranças nesse sentido, vão estar construindo apenas esses castelos de areia que ruem a cada eleição. Por exemplo, a indignação que está no coração de alguns tem a ver com a certeza absoluta de que as eleições foram fraudadas. E alguém me escutar falando isso aqui, vai dizer assim, você também acha? Eu também acho. Corta, derruba o canal, faz o que quer. Eu também acho. Por conhecimento técnico, eu acho. Agora, meu amigo,
Sabe o que eu faço? Eu reconheço que apesar de eu ter a minha suspeita, ter a minha teoria, ela foi do começo ao fim, foi aceita, porque se era para fazer alguma coisa tinha que ser feito antes, não era para esperar acontecer para depois fazer. E agora tem que aceitar. É do mesmo jeito, terminou o jogo, apitou, tá 3-2, acabou, meu amigo. Você tinha que fazer alguma coisa, era antes do jogo acabar. Não fez? Cala, enfia a viola no saco e ó... Pé no caminho. E pé no caminho. Isso aí é tribulação. Os caras vão provocar. E se der uma guerra civil por causa disso, por falta de liderança, já imaginou? Quanto sangue? A Adriana tá falando aqui que porque hoje é tudo bullying, cheio de mimimi, não se pode falar mais nada que o outro não concorda e já vira mãe. Por isso que eu citei o assunto racismo. Por exemplo, se eu tenho uma proposta a fazer para solucionar, alguém diz, olha a presunção desse cara, para solucionar o problema das divergências todas que a gente escuta sobre o assunto racismo. A única coisa que pode fazer com que esse assunto morra e que a gente siga em paz, que é o contrário da tribulação, contrário da guerra, contrário da divisão, chama-se perdão. Eu não posso levar a culpa. Inclusive, eu poderia até entrar na turma que reivindica, porque o meu pai tinha todas as características. E como é que você é branquelo desse jeito? Como que é? Tá vendo que eu até brinquei no começo? Você hoje levantou com o pé direito. Você não pode nem dizer isso mais. Porque o canhoto vai ficar ofendido. Ou então quem não tem o pé direito mais, né? Vai ficar ofendido e... Não, tem isso. Ele tem isso mesmo. O criado... Eu sinto que tem um pouco disso no Paulo, porque ele vive falando que eu não sou branca. Eu acho que ele tem um pouco de... Racismo comigo só porque ele é meio moreninho. Pois é, né? Ela é holandesa. E pra gente tentar voltar, né? Porque nós hoje só falamos de política, né? Não. Nós estamos falando... Tô brincando. Tô brincando. Assim, você acha que a igreja tá preparada para essa tribulação? Você acha, como pastor, que o papel seu e de outros que você conhece, que você convive, como que você vê a igreja de líderes, exatamente, hoje? Tá preparada para isso? O que está acontecendo no Brasil? Não. Porque eu acho que precisa ter uma estrutura pessoal, cada um, né? Eu tenho uma reação em determinadas coisas que a Letícia tem diferente, que você tem diferente. Então, assim, eu acho que hoje, não, você cuida de você, você cuida de você, você cuida de você. E vamos ver quem vai ganhar. Não tem aquela estrutura que, te ajuda a você ver onde você... Mas nós estamos falando equilíbrio, aqui, né? Nós estamos falando até onde os nossos olhos alcançam. Por exemplo, a igreja está preparada? A igreja, essa está. A igreja está preparada. Tá? Tá. Porque a igreja com I é aquela que o Senhor disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. Então essa está preparada. Quando você se refere, então, a esse bando de gente que está em volta, proclamando-se cristãos, proclamando-se evangélicos, proclamando-se católicos, proclamando-se tudo, e não aprofundam e fazem... Aqui, vou voltar para o texto. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olha aí, gente, a maioria das vezes Jesus falava por parábolas. Essa não. Né? Aqui foi direto. Olhai que ninguém vos engane. Primeiro ponto. Estamos vivendo tempos em que Jesus não teria advertido para isso. Que um dos principais propósitos é nos enganar. Meus irmãozinhos que estavam lá, e muitos estavam de joelho na porta do quartel, porque não tinham perna para ir na passeata. Estavam de joelhos orando. E depois foram levados presos. E alguém chamando-os de terrorista. O próprio presidente eleito da República, é o presidente da República hoje, empossado,
Ele mesmo disse, nem todas as pessoas são responsáveis por isso. Ele mesmo disse, para quem está aqui olhando para mim agora e dizendo, é isso, eu não, cara, vai olhar para as palavras do próprio presidente, que num momento de lucidez diz isso. Então, vamos lá. Que se não haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir. Jesus então respondeu, olhe que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ou seja, muitos virão dizendo que eles são a salvação. Ou seja, apresentando uma saída, uma salvação. Qual é a sua salvação? Alguém pode te enganar dizendo que a sua salvação é um ato agora. A minha salvação vai ser quebrar aquela vidraça. A minha salvação vai ser enforcar aquele sujeito. Se fosse eu, já estava salva há muito tempo, porque para chegar não... Então agora, porque virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Depois, e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Aí vem a outra advertência. Está falando para quem? Para quem tem respeito pelo profeta. Então, quem não acredita em Jesus, isso aqui entra no ouvido e sai no outro. Mas ele está dizendo uma evidência que está diante dos nossos olhos. Em pleno século XXI, aqui pertinho de nós, alguém invade um outro país e diz, eu vou tomar isso aí. E tá até hoje, uma guerra que já está indo, daqui a pouco vai completar um ano. Ou já foi, mas já tem um ano. Tinha 9 meses, tinha falado. 9 ou 10 meses já de guerra. Em pleno século XXI, lugares onde pessoas estão vivendo terrível tribulação. Não tem luz, Não tem gás, não tem gás, não tem água. Menos 10 graus, 20 graus. 10 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero. E nós na mesinha falando de tribulação. Maravilha. Oh, Deus. E outra, olha aí. Foi forte. Rumores de guerra, não só de guerra. Esse tapa na cara e ardeu. É guerra que está acontecendo. Não, mas é guerra que está acontecendo e que ainda pode acontecer, porque é só rumor. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Sabe por quê? Porque a trajetória do ser humano é essa. É ir se aprofundando no seu ego, e o seu ego é o maior produtor de guerra. Por que eu brigo com você? Me responde. Por que eu tenho motivo para brigar com você? Luz Telmar, Luz Marina, por que tenho eu motivo para pelear contigo? Por quê? Por causa do meu ego. Alguma coisa em você está me perturbando. Um pouco disso é aquele discurso, né? Você em primeiro lugar, pense em você. E isso tá levando o pessoal a, né, ficar meio birutão da cabeça, tipo, né? Esquecer das outras pessoas, famoso, de ajudar. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Vai pra frente do espelho, você pode, você consegue. Os coaches da vida. Os encorajados. Hoje, eu perguntei sobre a igreja, porque você vê muito hoje dentro da igreja pastores nessa pegada aí, de coach, tipo assim, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus é e tal, mas não prepara pra isso aqui, tipo assim, porque você tem que estar preparado, não é só, tipo, obedecendo e servindo a Deus só aqui dentro da igreja. Mas o que você vê? Igreja também. Mas o que você vê no verso 7 que seria esse preparo, Carol? Qual a palavra que você poderia pegar aí no verso 7 para dizer assim, isso sim eu estaria preparado? Eu não tô vendo o verso 7 não, mas oração, né? No verso 7. Quando, porém, ouvistes falar de guerra e rumores de guerra... E aí? Aí não se assusteis. Então, a pessoa que está preparada é a pessoa que, quando vir coisas terríveis como... Gente, nós não sabemos o que é guerra. Não, a gente não sabe o que é nada, nem tribulação. Exato, mas nós não sabemos o que é guerra. Eu tenho uma vida muito boa, assim. Foi o que eu disse no início. Igual ele mesmo fez uma comparação agora. A gente tá aqui falando de tribulação, um país aqui vizinho tá vivendo o que vive. Então, tipo assim... Naciones contra naciones. Não é que... Ucrânia contra... Eu não tenho, tipo assim... experiência sobre este assunto, mas eu quero ter uma consciência de um respeito sobre isso, entendeu? Tipo assim, de levar isso à frente, não porque eu sou melhor. Mas sabe por que eu fiz essa chamada, como diz a Letícia? Sabe por que eu dei esse tapa aí?
Sabe por quê? Primeiro porque ele serve para mim em primeiro lugar. Para assim, começar a história. Segundo, porque não necessariamente eu preciso estar na guerra. Eu preciso viver aquilo tudo para ter em mim isso que ele está dizendo assim, eu não devo me perturbar, porque as guerras que tem gente vivendo dentro de um quarto agora, e aí escuta o que eu estou falando, tem gente dentro de um quarto agora, e eu clamo a Deus que você possa ter ligado seu computador, seu telefone e tá vendo isso aqui agora. Você está dentro do seu quarto vivendo uma guerra muito pior do que quem está na Ucrânia. Quem está nas trevas do seu quarto agora sozinho achando que a sua vida acabou, que você está perdido, que você está desgraçado, você está numa guerra. Inclusive eu me lembro de uma canção que diz: quando Deus me achou em guerra, quando Deus me achou em negras nuvens de tribulação, Ele fez nascer um arco-íris dentro do meu coração. Glória a Deus. Lindo. Está falando aqui que dia 24 de fevereiro completa um ano de guerra. De guerra. A gente tinha ouvido no jornal alguma coisa. Assim, a Carol falou uma coisa, tipo assim, que me interessou um pouco, né? Sobre esses pastores, coaches, que fica pregando isso, que fala que Jesus é amor, que isso, que aquilo. Mas é que eu acho também que as pessoas estão sendo muito levadas somente pelo que os outros falam, né? Elas não estão construindo dentro dela. Se preparando, ela mesmo não está buscando a construir algo dentro dela. Porque eu acho que falar, tem multidão falando, muita gente fala. Mas o que você vai pegar e construir no seu coração a partir do que você vê, do que você estuda, do que as outras pessoas falam? Porque nem tudo é descartado. A gente tem sim que pegar o que as pessoas falam, a gente pega o que o pastor fala para nós, mas eu acho que o que é construído mesmo no nosso coração, de saudável, é mais do nosso relacionamento com Deus, né? Com a igreja e tudo. Não ficar ouvindo, né? Porque hoje em dia todo mundo quer falar. Se a gente for ficar ouvindo... Boca, né? Agora, não, mas antigamente a sua voz não ecoava tão longe. A internet agora deixa a sua voz ecoar muito longe. E tem que ter muita responsabilidade. Né? Quando você não tá falando... Quando você tá falando na língua da outra pessoa, tem um tradutor sozinho que vai traduzindo lá o que você fala. Então sua voz vai muito longe. Mas olha aqui, de novo no texto. Quais são as consequências agora diante do que nós podemos contemplar? A Escritura me diz também, a carta de Paulo aos Romanos, dizendo o seguinte: que o que nós podemos conhecer de Deus se revela na natureza. Quer saber o poder de Deus? Quando você vê um pavão abrindo assim, ó, as penas e aquela simetria total. Quando você vê o sol nascendo e formando aquele cenário maravilhoso, quando você vê uma flor, quando você vê os campos de flores deste país, quando você vê uma cena tão maravilhosa que me veio à cabeça agora aqui, quando alguém postou uma criancinha vindo na calçada e o outro de cá, os dois se viram. Um negro ou preto, como, sei lá como é que eu devo falar, e o outro branco. Alguns vão lá azedo, correm e dão um abraço gostoso, maravilhoso. Cara, o que eu faço? Mas é aquele lance, a gente não nasce racista, né? Não. Agora, os nossos olhos alcançam muita coisa ruim também. Porque, olha, eu tô falando aqui agora e tem gente que tá fazendo eco comigo no mundo. Alguém que vai escutar aqui agora. Eu conheço pessoas sinceras que estão abrindo mão do sistema. Eu falo aqui, eu vou fazer referência aqui a um irmão que esteve aqui conosco. Felipe é o nome dele. Alguém que eu tive a oportunidade de conversar essa semana, alguém que abre mão de tudo. De uma história desde os seus 18 anos de idade, caminhando com pessoas, e ele abre mão daquilo por causa dos princípios que ele tem. Que Deus guarde a vida daquele moço. Que Deus guarde a vida da sua esposa. Amém. Do seu filho. Que a decisão que ele toma de se libertar de amarras, de sistema, seja honrada por Deus. Porque olha só, não é só guerras e rumores de guerras, não. Ele diz aqui, ó, levantará nação contra nação, reino contra reino, e aí começam a haver as consequências na natureza, terremotos em diversos lugares,
haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Escuta o que eu estou dizendo. A turma que hoje gosta de falar de natureza, de preservação da natureza e tudo mais, fala na cara de todo mundo isso, mas por trás faz outra coisa. Tem gente que está falando isso aí, conversando. Eu já presenciei numa roda, né, de cadeiras, de uma conferência, alguém dizendo assim, ó, o cônsul honorário da França, ou do Brasil, né, na França, de uma das regiões da França, é importador de madeira ilegal. Ele fez essa denúncia, fez aquele silêncio, papapá, vamos averiguar, olha o que você está falando, você tem confirmação, papapá. No final, só ficou por aí e está lá como cônsul até hoje. Eu não sei se está também, se tiver, se não tiver. O problema é que foi feito, foi acobertado. E a natureza vai gritar. Ela já grita. Né? Ela já grita. Você tem ideia? Tem mais de mês, nós estamos tendo enchentes no Sudeste, tá derretendo. Descongelamento das geleiras, tá tudo... Não, essa história, como dizer, para uso é polêmico. Não vou nem entrar no ponto dos polos, não, vamos pro meio. Aquecimento global, não vamos falar de aquecimento global. Né, porque senão entra para outro assunto. Senão vai falar que a Terra é plana. Aí eu odeio falar que a Terra é plana, essas conversas. Aí vai para outra história. Tá vendo? É um negócio para mim tão inútil, porque eu vou dizer, se a Terra fosse um cone, se ela fosse uma chapa plana, se ela fosse o que for, gente, nós precisamos olhar para quem está dentro da Terra, seja ela plana, redonda, ela, né? Arrebentando com ela. E aí que está o ponto. E o texto é muito precioso para nós localizarmos a tribulação. Ele diz assim, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. O que está acontecendo hoje no país que mais produz alimento pro mundo pode trazer fome pro Brasil. A China. Não, na China não, é Brasil. É Brasil mesmo. Mas na China também, né? Tipo. Não. Vamos falar vamos sentar no nosso próprio, né? Rabo, como diz. Vamos sentar no próprio rabo. Lá, pode virar uma coisa assim, com tudo para fazer, as pessoas podem passar dificuldade. O alimento pode não chegar nos grandes centros, por causa de umas desgraças dessa, por causa desse tipo de pensamento. Porque alguém quer destruir o que o outro, porque o outro politicamente lhe discorda. Olha, há 4 anos atrás alguém começou a governar e não teve paz para isso em momento nenhum. E agora o outro está começando e também não vai ter paz para isso de jeito nenhum, e vai ficar isso. E o outro, vingança em cima de vingança. Chegou a hora das pessoas entenderem que está profetizado. E não adianta você dizer. Não adianta dizer. Desculpa aí, que aqui o som é ao vivo, né? Tinha uma moto aqui. Então, além disso, tem ali, olhai, olha só o texto, verso 9. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Os lugares onde julgavam as ações das pessoas, sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim e para lhe servir de testemunho. Não confundamos por amor de Jesus a safadeza. Alguém vai dizer assim, fui quebrar as vidraças na Praça dos 3 Poderes em nome de Jesus. E agora estou levando na frente do governador. E agora estou sendo perseguido. Tá bom. Por amor de Jesus, você fez o que fez? Me ajuda. Me ajuda. Tanta gente lutando para falar de ideias e tudo mais, e a pessoa toma uma atitude dessa. Aí alguém diz, não, tem ainda os infiltrados. É isso aí, ó. E tem mesmo. Tem. E tem mesmo. Teve gente lá que foi selecionado, todo mundo deitado. Você levanta, esse aqui é dos nossos. Levanta. Escutava-se no vídeo. Esse é dos nossos, esse é dos nossos. Cara, escancarado hoje em dia. É um absurdo. Tipo, nem tendo mais medo. Não, mas sabe por quê? Porque antigamente alguém contava o que aconteceu. E nós podemos concluir com isso que a maioria das coisas contadas não foram exatamente como foram contadas. Hoje não. Hoje esse aparelhinho aqui anda na mão de todo mundo. As pessoas começam uma discussão no trânsito. A primeira coisa que eles fazem, antigamente, era arrancava um pedaço de pau, arrancava uma arma. Agora já arranca o telefone. Fala o que você quer, fala. Aí o outro filma, o outro... Os políticos o político lá na fila do avião, chega um e começa a falar no ouvido dele.
fulano, que você é isso, que você é ladrão, que não sei o quê. Aí ele Pera, só um minutinho. Perdeu, mané. Eu também tô te filmando. É uma loucura, né? É a pílula do diabo, é isso aqui, moço. É isso aqui Entendeu? que Que nós estávamos falando deixa isso todo mundo antes ansioso. do senhor chegar. É. A gente tava falando isso sobre tipo, o que você acha que é a marca da besta, por exemplo, assim, tipo, é conversa entre nós aqui, né? É um símbolo, é um chip, é um não sei o quê, Eu não- ou é um celular? Não, eu já acho que não pode ser, sabe por quê? Porque se faltar tudo hoje, eu vou continuar. Não, sim, mas fala assim, a gente... A marca não deixa Ela ninguém... não deixa. Mas a gente fica nessas conversinhas, né, Mas paralelas. eu vou te falar, isso aqui causa um vício danado. Causa vício mesmo. É viciante. É igual fugindo um pouco do tema aqui, sábado nós conversando com o pai da Luana, eu não sei o nome dele. Ademir. Aí nós conversando e tudo mais sobre temas, aí saiu um tema. Porque eu cheguei a ver numa rádio também que eu ouço. Cristão que morre com vícios, perde a salvação. Aí ele olhou pra mim. Aí nós ficou meio assim, eu perguntei pra ele, é complicado, porque quando a gente fala em vícios, você lembra de álcool, drogas e tal, mas Tem um monte, tem cara. vício do telefone, eu, por exemplo, irmão, eu gosto de tomar um leitinho antes de dormir, eu não durmo sem tomar um leite, eu não sei se isso é um vício. Tem gente que possa dizer assim, meu irmão, o seu leite é uma escravidão, não sei o quê. Pá, o assunto não é esse. Sim, sim. Porque o ponto principal aí é que cada um vai se prender a uma determinada coisa e numa outra perspectiva não é. Eu já falei, quando eu cheguei aqui, no hall de entrada do templo da Igreja Batista tinha cinzeiro. Então, não vou entrar nesse ponto. Porque também não tem o hall de cinzeiro mais, mas tem a cantina que os irmãos viciados em comer não sai de lá. Não, mas isso aí é uma benção. Esse é bom, né? Depende, né? Quando você não tá levando pra morte, do tanto que você come. Não, mas não dá pra levar pra morte, não, porque é tanta gente que quando eu tentei comer o segunda tigelinha de salpicão sábado, já Pastor, tinha... mas é porque o senhor fica dando a benção lá em cima, enquanto o povo tá comprando 20 fichas de uma vez só. Não... Não, quando Olha, abre a cantina e quando compra antes de abrir a cantina, fala, porque não vai dar tempo de eu vir, me dá umas 4 fichinhas aí. Olha por Tá outra vendo? perspectiva. Quando ouvires de guerras e rumores de guerra, vai. Mas olha o 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes. O que isso aqui enseja? O que isso traz? Qual é o ensejo para que o evangelho seja anunciado? Existe uma boa notícia. A boa notícia vem como antídoto para todas essas desgraças. Qual é a solução para guerra? O evangelho. Qual é a solução para os rumores de guerra? E para os rumores de que isso, aquilo? O evangelho. A fome. Para a fome. Qual é a boa notícia para o terremoto que pode te engolir? O evangelho. Porque ainda que a terra me abra e me engula, eu estou nas mãos daquele que morreu por mim e me salvou. Amém. Que mais? Lista mais alguma coisa? Que mais que a tribulação possa trazer? Que mais? Diga mais. Dores na minha pele. Depressão, angústia. Aí voltamos daquilo que Jó viveu, praticamente. Nós tivemos o tema. Quanto Tivemos o tema anterior. Qual foi? Há uns tempo atrás. Foi? O que pode me separar do amor de Cristo? Nada. A fome? Ou a... Tá aí que nós tiramos a tribulação, porque eu disse lá é a continuação do texto. A tribulação me separa do amor de Deus? Não. Não pode. Na verdade, ela não pode separar, né? E a gente ainda fica meio abalado, na verdade, né? A gente fala que não. Esse abalado, tipo, porque eu acho que essa não preparação nossa de enfrentar isso aqui que está escrito, não é enfrentar, é entender que isso é necessário acontecer para que o que é bom vir, tipo assim, porque é muito estranho você falar assim, mas, Carol, vai acabar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você fala, não. Mas Carol, aí é que eu fico preocupado. Nessa hora aí eu me preocupo. Aí tá de boa. Sabe por que eu me preocupo? Porque olha só, o texto está dizendo claramente, olha, quando a gente diz assim, por exemplo, depois de listar tudo isso, ele diz assim, isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos,
porque vos entregarão. Depois diz assim, mas importa que seja assim, mas importa que o evangelho seja pregado, mas importa que isso tem que acontecer. Tá predestinado. Aí alguém isso, vai né? dizer assim, peraí, quer dizer que Deus está fazendo isso? Não. Não, irmãos, só está dizendo que o resultado Do que nós... nós fazemos não vai dar em outra coisa. Sim, não, isso aí eu entendo. Plantou vento, vai colher tempestade. E então, se nós estamos falando do Deus que livra, eu vou dizer, precisa haver alguém perdido, preso. Ele orienta. Então, o princípio está aí. Importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E aí ele diz até, olha, para explicar para mim, como é que eu vou pregar o evangelho? Aí você falou de preparação, né? Aí vem o verso de número 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos ou preocupados de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O que quer dizer isso aqui? Descansei. Agora eu vou ficar na minha. Porque se eu for levado a alguma coisa, na hora lá eu vou abrir a minha boca e vou falar. Quem vai falar Mas olha o que está falando aí. flores. Mas quem é que fala? É o Espírito Santo. Eu te pergunto, o Espírito Santo habita na sua vida? Sim. Então, se ele habita em você, pode estar certo que ele te dará a palavra. Agora, para quem não tem o Espírito Santo na sua vida, ou acha que o Espírito Santo se resume a língua estranha, se resume a cura, obras, se resume a sapateado, giros, retetés e qualquer coisa, ele não terá o que dizer senão aquilo que é o motivo da sua perseguição. Eu até separei um versículo aqui que faz sentido com isso que a gente está falando agora. É 2 Coríntios 1, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Porque assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aleluia. Tá falando sobre o que Deus derrama, o consolo que Deus derrama sobre nós, pra gente passar isso pro nosso irmão. Como é que chama esse consolo? Do Espírito Santo. Não. Como chama esse consolo na parte? Está escrito ali. A mensagem do evangelho, a boa nova. Jesus. A boa nova. Olha aqui o detalhe, mais um detalhe de tribulação. Que coisa pior. Verso 12. E o irmão entregará à morte o irmão. O pai e o filho. Pai e o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais. Isso está vendo. E os matarão e os farão morrer. Eu pergunto, vai fechar os olhos para o fato de que isso está acontecendo diante dos olhos? Irmãos, já está acontecendo. Eu me lembro quando o meu pai teve o dissabor de perder o pai com 70 anos de idade num acidente de carro. Os 8 irmãos eram unidos. Virou uma desgraça. O tempo passa, nós crescemos dizendo isso, que jamais isso nos aconteça. Morre meu pai, morre a minha mãe, e hoje é difícil eu unir meus irmãos, cara. Unir meus irmãos é difícil. É complicado isso aí. E se está jovem é mais complicado, porque não pode trabalhar e como se gana a vida. Sim. E olha só, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem, olha, escuta isso. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Muita gente usa isso como como teoria para condicionar a salvação. Se você fizer isso aí... Não, mas ele está dizendo aqui, o motivo é que o Senhor já nos trouxe a mensagem, o Evangelho que nos faz preservar, perseverar até o fim, o Espírito Santo que está em nós. E quem persevera
é quem tem. Não tem como perseverar diante disso se você não tem o Espírito de Deus, cara. Não tem. Eu falei aqui outro dia, tá nos visitando uma jovem que passou por um momento muito difícil nesse país. Perdeu a mãe aqui, em situação muito violenta, muito ruim. Mas voltou para cá depois de 8 anos. E eu vi sentar na minha frente uma jovem de 20 anos, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Quem sabe até antes dela ir, está estudando medicina no Brasil, venha estar conosco aqui. Ver se eu chamo ela para participar com a gente. Talvez vai vir aí no sábado. Legal. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que quem perseverar, ou seja, é quem tem para perseverar. A pessoa que persevera é quem tem Deus, no contrário, não tem jeito. Viver desgraças nesse mundo faz com que as pessoas desistam da vida, desistam de fazer o bem. Perseverar no quê? No fazer o bem. Em pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. É parar de ficar julgando os outros. Vira e mexe, fica escutando uma coisa aqui, outra ali. Gente dizendo, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. Falando mal dos outros. Perseverar em fazer o bem, em falar bem dos outros. Eu tenho que achar o que de bom você tem. Porque o que de ruim você tem tá na cara. Obrigada, pastor. Não. Obrigada. Mas eu posso te dizer, viu, baixinho? O que tem de bom tá especialmente na minha cara. Um rosto bonito desse. Ai, e a autoestima tá lá em cima. O pessoal tá participando? Tá participando. Tá, muito bom. hoje foi enxurrada de comentários aqui, mas já foi de coisas que a gente já falou e a Carol já leu um pouco. Mas eles estão aqui, firme e forte. O Ivo tá perguntando, cadê seu boné, Paulo? É a irmã Ivonete, né, não? Style. Não, foi o Ivo. Foi o Iva? É isso aí, meu brother. Novo visor. Hoje ele quis mostrar o Black, tá crescendo. Que um dia vai ter igual o Diácono Snoop Dogg. Bem... Diácono Snoop Dogg, vigia, irmão. Ele quer fazer trança, gente. Vamos fazer uma enquete aqui. Não faz isso não, irmão. Ai. Deixa eu... Tempos de tribulação. Só Deus preparar. mesmo pra me consolar. É preparar pra grande chegada. Preparar, que eu quero estar naquela linha de frente. Vai ter a linha de frente, né? Parece que tem a linha de frente, tem aqueles que vão batalhar ali. Eu quero estar ali, ó. Não quero ir na primeira remessa, não. Deixa eu perguntar pra você aqui. O que acontece? Tudo isso que nós falamos, o senhor falou das tribulações e tudo isso é permissão de Deus que a gente passe por essa por essa tribulação, para que sejamos, para que molde a gente para algo maior, porque no céu a gente não vai ter tribulações dessas. Não é para Nenhuma. Nenhuma. Não. Você vai viver tranquila, você não vai fazer nada. Eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Sim. Oh, tá vendo em mim? Não vai Sim, ver sim. dor, não vai ter tristeza, não vai ter marido enchendo o saco, mulher rixosa, não vai ter nada disso. Eu falei do marido e falei da esposa. Tá certo. Sim, na sim. hora. Não vai ter tribulação, porque quando eu era criança, minha mãe falava assim, sai daqui, tribulação, mas não era pro pobre, não, era eu mesmo, entendeu? Você mesmo. Porque assim, ó, a gente Así no es, ¿eh? Sale de aquí tribulación, no va a salir. No. En el nombre de Jesús. Sale la tribulación. Porque assim, ó, eu vejo que lá naquela passagem de Jó, Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, por toda aquela tribulação, por todo aquele sofrimento, por toda aquela angústia, igual várias coisas das tribulações que a gente citou aqui. Jó passou por tudo aquilo lá e foi uma permissão assim de Deus. E qual seria assim mais ou menos a ideia de que a igreja passe por isso tudo, para que qual assim, igual na experiência que o senhor tem assim, como pastor, assim, muito mais tempo do que a gente, assim, na caminhada da fé, porque igual a gente falou que a gente sabe de tudo isso aqui, sabe de tudo que nós falou, que o senhor falou, mas mesmo assim a gente é fraco, a gente ainda fica com medo, a gente ainda, igual a Carol comentou ali, como que a gente vai viver tranquilo, sabendo que tá vindo
fogo vai descer do céu e chuva ácida e não sei mais o que. Eu também. Tudo. Alguém pode dizer, cruza os braços, né? É. Deus tá querendo. Aí eu lembro de um memezinho, de um senhorzinho, do seu João, que tá lá tá rolando o maior tiroteio lá no Rio de Janeiro, os policiais agachados e ele bem sentado, assim, no barzinho, tomando um refri, tranquilo, e bala comendo, voando. E aí o cara falou, como que a gente molda a nossa cabeça pra falar assim, não, isso aí é normal, vou ficar em paz, vou ficar tranquilo. Não, são os extremos que acabam ridicularizando a coisa. Olha só, naturalmente, eu tenho instintos em mim. Sim. De defesa, eu tenho que procurar defender, cara. É porque tá tudo perdido que eu agora cruzo os braços? Não vou fazer nada. Porque Deus está permitindo, olha só, olha a confusão que se faz. Sutilmente troca a permissão de Deus por intenção de Deus. Cuidado. Permissão é uma coisa, intenção é outra. O que ele diz na boca do profeta? Eu sei os pensamentos que tenho para convosco. São pensamentos de paz. Não de mal. Entendeu? Então, essa é a intenção de Deus. Agora, e o resto? Será que o mal é a intenção de Deus para mim, para que eu me aperfeiçoe? Não, o mal já está. A intenção de Deus é me livrar, como ele livrou Jó. Disse assim aqui, você vai lá, faz essas sujeiradas que você tem aí, que você acha que faz o que quiser, mas na vida dele, você não toca não. Sabe por quê? Porque isso é que as pessoas não entendem. O cara chegou a ficar cheio de feridas, coçar-se com telha, com caco de telha, todo mundo abandonou o camarada, e no final das contas, ele levanta para dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cara, Deus deu tudo aquilo, permitiu aquilo tudo, e deu as bênçãos também para um cara que só o conhecia de ouvir falar. E agora, eu posso dizer para vocês, eu sou alguém que conheço Deus de ouvir falar, e a fala dele começou a mexer comigo de uma forma, através dos anos, que ele passou a ser mais do que aquele que fala, mas é daquele que se instala, daquele que mora dentro de mim, me garante. Tem coisas que eu não tenho como explicar. Sim. Inclusive, eu não tenho como explicar como é que eu não sofro consequências da minha inconstância, da minha ansiedade. Como é que eu não sofro as consequências imediatas? A preservação de Deus para comigo é muito grande. Dos erros que eu cometo na vida, das negligências. Por quê? Então, tem coisas que a gente precisa entender que aqui a gente faz, aqui a gente paga, aqui a gente semeia, aqui a gente colhe. E esse caos, essa tribulação toda é feita. Você quer ver uma coisa? Como é que uma festa pode se tornar uma tribulação? Quem aqui já participou de uma festa em que o nome já dizia, era uma festona, um festão, e que virou uma grande desgraça? Eu já participei de muitas. Quando eu era do mundão, eu ia para as festas para divertir, no final era pá, 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 lá no Canedo. Não, lá no seu setor. Não. Generaliza. Não. O Canedo. Gente, quando ela fala assim, pensa que não, é só lá no... Eu nem contei a segunda parte, que era eu e o Paulo que saía agachado. É lá no final do setor, lá no final da cidade, onde tem um morador. Um rendezvouzinho. Várias vezes, até tipo dentro da nossa casa ela mesmo. Ela foi logo apelando para um lugar onde que rola tiro. Mas festa de Natal... Familiar mesmo. Festa de Natal, né, Paulo? A gente tem exemplo de festa de Natal. Começa bom e termina ruim. É sobre isso. Tá falando alto hoje. Não, é porque não regularam direito meu microfone. Mas eu tô querendo dizer assim, que, tipo, tem situação fora, mas dentro de casa também. Você começa uma coisa boa, no final uma pessoa discorda. Na política, quantas vezes a gente se reuniu e terminou meio assim, porque um concordava, outro não concordava, e virava aquela coisa. Tem gente que não quer conversa, que não quer mais relacionamento. Olha, sinceramente, eu tô pronto a entender que tem coisas que se tornaram tão radicais, coisas e pessoas que se radicalizaram de tal forma que não servem. Não servem, por exemplo, para que eu vou perder tempo com uma pessoa que de jogar a pérola para porco? Eu não vou fazer isso.
não vou. Agora, se essa pessoa quiser conversar, quiser se relacionar profissionalmente, amistosamente, sem problema. Mas se você falar assim, mas se a pessoa que pensa isso, mais dia ou menos dia, ela vai fazer. É a realidade. Convém que seja assim para que eu não me perturbe. Você vai ficar esperto. É legal o pessoal falar aí de onde está acompanhando a gente, para que a gente possa, igual o pastor falou, mandar um abraço exclusivo diretamente para a pessoa. E se inscreva no nosso canal, deixa o joinha. Estávamos com 200, agora já estamos chegando já estamos com 203 agora. Nos ajude a chegar aí pelo menos 205, irmão. Bateu 205 já? 205. Começamos a live, estava com 203. Devagar e sempre, hein? Muito bom, se inscreva, deixa o joinha, deixa a sua pergunta, deixa uma ideia de tema aí para os próximos podcasts. Tem aqui também no Facebook, quer ver? Deixa eu ver aqui a pessoa que está nos acompanhando aqui do Facebook. Desde o começo do nosso podcast é a Kátia Zelene Monteiro Rodrigues. Kátia Zelene. Mandou boa noite a todos. Ela tá sempre aí, né? Bom. Semana passada ela tava também, eu acredito. Tava. Maninha das antigas. Aí. Um abraço, Kátia. Sim, já acompanha. Eu vi você procurando aí, Carol. Tem mais um texto aí que você vai ler? Não, eu tava lendo aqui, mas Porque... é pra mim. Não, porque na verdade... Compartilha, irmão. Pode servir pra nós também. Justamente. Que ela Tem é... algumas coisas que é... Ela é porque você tava... Ela Porque ficou você, até vermelha, vocês têm que ver. Porque Dá pra ver pelo canal aí a pessoa. é ela que tá no corte hoje. Ela... Tirou dela o corte. Tá, tirou. Porque você busca uma outra linha que a gente tava falando, né? Mais cedo, antes de começar o podcast. Não é nenhuma outra linha, é porque eu vim mais assim, claro que a tribulação dos dias de hoje, mas mais aquela que é o se preparar, é como que a igreja tá começando a entender essas dores, né? Essa tribulação, mais voltada para isso, tipo, anticristo. Porque assim, ler aqui, igual ler Apocalipse aqui, você fica horrorizada do que vai estar por vir. Mas aí quando o pastor ele entra nesse contexto de que você se preparar pessoal, tipo assim, você e Deus, não é todo mundo junto, não... Porque é igual a Letícia falou, hoje em dia você escuta muitas coisas, mas nem tudo vai servir para você, vai ser bom para você e vai te dar um entendimento verdadeiro do que está escrito. Por isso que eu fico, igual eu tava lendo aqui, é porque eu já li, aí eu li de novo, eu entendi outra coisa. É porque a gente fica preso, tipo, você vem numa criação. Aí, Crença? Não, criação mesmo. Não, mas isso é um pouco de crença da gente, é que vem construindo... Construindo a sua personalidade, tudo. Aí você chega num ponto da sua vida que ela abre, né? Aí que você começa a pensar por você próprio, não porque sua mãe te levar na igreja, porque o padre, o pastor falou aquilo e você segue aquela linha. Aí você começa a seguir a sua própria linha, o seu próprio conhecimento. Entendimento. Porque Deus revela-se individualmente, né? Também, né? Em tempos de tribulação, que vimos aqui as lições, já podemos começar até a tirar as lições, né? Caminhando para o final, a gente tirar as lições. Primeiro, não vos enganem. Não se deixem enganar. Os tempos que vivemos é assim, sutilmente começa as coisas mudarem. Agora já não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Agora não sou eu que estou tentando manter a minha vida, manter meu casamento, manter a minha vocação e tudo mais, que preciso ser respeitado. Não. É quem adultera, a quem faz sujeira, é que é capaz de julgar, me chamar disso, me chamar daquilo outro, me cobrar que eu seja um pastor perfeito. Um montão de coisa. Vira coisa. Troca de valores, né? Agora não é o pai que aconselha o filho, é o filho que tem que ensinar para o pai que as coisas mudaram. A atualidade, né? Que a coisa mudou. Sim, tecnicamente é uma bênção. Ensine seu pai a mexer nesse bendito desse celular que ele não sabe. Ajude seu pai a isso. Vamos respeitar, cara. Vamos respeitar as coisas. Vamos respeitar. Deus estabeleceu. E aí eu disse, o que você é? Você é um conservador?
eu sou. Eu conservo aquilo que é bom. Cheguei aqui por quê? Por que eu cheguei aqui? Justamente. Cheguei aqui porque as coisas eram contrárias, porque na minha época eu podia desrespeitar meu pai e minha mãe. A Escritura é desde todos os tempos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se multipliquem os teus dias na face da terra. Amém. Não é se o pai foi bom, se a mãe foi boa, se fez correto, se não fez. É pai e mãe, independente ótimo, você lembrou bem, porque eu convivi com gente aqui que sofreu, chegou aqui com marcas profundas, mas eu louvo a Deus por aí. Talvez estão nos escutando aí. Pessoas que tiveram abertura no coração para entender o evangelho que tirava deles o ódio, porque o pai abusou. Porque o pai agrediu. E eles foram abertos para o evangelho a ponto de que até quando o pai estava sofrendo, eles não tiveram nenhum sentimento de agrado por isso, mas foram e deram pão, deram a água, foram visitar e cumpriram com aquilo que o evangelho disse. Graças a Deus. É forte, menina. Qual que foi a nossa conclusão? Temos a nossa conclusão. É o que eu falei, nós precisamos lembrar que tudo isso, esses avisos dados pelo Senhor, descrevendo os tempos de dores e de tribulação, é que nós não nos deixemos nos enganar e que nós não nos perturbemos. Amém. Eita, é forte. Aconteça o que acontecer, fica firme. E aí, até com todas aquelas pragas, 7 pragas, né? Tá lá, Apocalipse 21, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ainda que todas essas pragas venham, não se perturbe, porque o anjo do Senhor vem para contê-las. Elas não farão com que você pereça. Amém. É forte. Amém? É forte. Amém. Vocês vão ler um textinho aí de final, guardou alguma coisa pro finalzinho? A gente quase não estamos compartilhando mais, né? Antes sempre tinha um salmozinho ali no final. Ué, irmão, nós lemos um tantão de salmos aqui. Você quer uns salmos? Eu separei uns salmos. Salmo 91, 15. Aleluia! Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. E quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Aleluia. Amém. Foi pregado aqui no sábado, Salmo 91, se eu não estou enganado. Tem um cara aí que pregou isso aí, não foi? Um cara, né? Foi? Foi. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. É isso aí.